Hare Krishna, muito boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, transmitindo a palestra semanal aos sábados. Hoje, uma palestra muito especial em homenagem ao mês das mulheres, tá? Temos aqui a honra de receber Radha Shakti Devidasi, com um tema muito bacana, Mulheres Diksha Gurus, baseado num livro, tá? Um livro polêmico, mas necessário, de Kauteya Dasa, Kauteya Prabhu, tá? O livro é de Srila Prabhupada Vantuvama Diksha Gurus. Prabhupada queria mulheres Diksha Gurus. É uma pergunta e já estou afirmando, tá? Então, essa apresentação ela contém argumentos sobre por que Prabhupada era a favor de mulheres Diksha e, por isso, faz parte da tradição Gaudiya Vaishnava. Com exemplos primários e secundários de mulheres Diksha na sucessão discipular. Por outro lado, também veremos os argumentos contra e como é o posicionamento e os motivos de quem é contra mulheres na posição de gurus iniciadoras. Tá? Vou falar aqui agora um pouco sobre a palestrante Radha Shakti. Ela já é famosa aí no meio Vaishnava por causa das suas preleções em vários grupos da ISKCON e do Krishna West. Roberta Medeiros é formada em cursos, retiros e palestras, treinando e compartilhando ensinamentos da tradição Bhakti Yoga. Coordenadora do Departamento de Comunicação do Krishna West Brasil. Então, sejam bem-vindos, tá? A mais essa live semanal do Krishna West Brasil. Aproveitem o tema, façam anotações das suas dúvidas, porque no Aqui tá travado, não sei se... final. Quem está assistindo aí, pode me dizer se o Brahmaputra caiu, né? Eu acho que eu vou começar, então, porque... Se puderem me mandar aqui nos comentários, porque aqui, para mim, ele desapareceu da tela, e o som também. Eu acho que ele chegou a terminar a apresentação, então... Tá. Obrigada, Nanda Maia. Hare Krishna, boa noite. Então, primeiramente, é um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto e sempre é um prazer estar aqui no Krishna West Brasil também, nesse projeto de Hridayananda Das Goswami. E agradeço a todos que estão presentes aqui hoje à noite, aos que vão entrar, e por favor compartilhem essa live com outras pessoas para que eles possam pegar logo no início, tirarem suas dúvidas, mandarem comentários, tá certo? E não deixem de mandar os seus comentários e perguntas aqui no chat, que no final a gente vai estar lendo todos e respondendo também, tá bom? Esse assunto é bem conveniente para o dia de hoje, né? Ano passado a gente abordou no Dia da Mulher aqui no canal uma outra temática, né? Referente à proteção à mulher, a questões mais sociais e tudo mais. Esse ano a gente achou por bem trabalhar esse assunto que parece ser mais interno do movimento para a consciência de Krishna, mas é um assunto muito relevante porque ele vai revelar um debate sobre posicionamento da mulher em questão de liderança, na verdade, na posição mais importante dentro do Gaudiya Vaishnavismo.
E essa apresentação de hoje vai ser baseada no livro de Kaunteya, que foi escrito em 2013, que é esse Did Srila Prabhupada Want Women Diksha Guru? Então, se Srila Prabhupada queria mulheres Diksha Guru. Esse livro está disponível em PDF para download, então quem quiser, por favor, bota o e-mail nos comentários, que no final da apresentação eu vou tirando print da tela e aí eu envio para todo mundo por e-mail, tá bom? Como é um livro de 300 páginas, é melhor que seja por e-mail ou WhatsApp também, tá certo? Que dá para enviar tranquilo. Eu vou relembrar isso no final, porque eu sei que as pessoas vão entrando ao longo da live, daí eu relembro, para caso alguém queira ler o material na íntegra, ou também ter para consultar, né? Porque o legal do PDF é que a gente pode botar um Ctrl F e tudo mais e acessar talvez algum argumento, alguma referência que queira especificamente, como o livro é bem didático, dá para fazer isso tranquilamente. Mas quem tiver uma ânsia assim pelo assunto, eu super recomendo a leitura, porque é uma leitura super fácil de fazer e está bem organizadinho o material, então vale muito a pena, assim, dá para em alguns dias ver todo esse apanhado que ele fez. Eu percebi algumas dificuldades assim em planejar essa aula de hoje, porque tem muitos detalhes, é um tratado argumentativo, tem mais de 30 argumentações contra e a réplica dessas argumentações, e aí já tem a tréplica, e aí já tem de novo. Então, assim, é bastante coisa, e eu tentei transformar de forma mais sucinta, só para apresentar alguns pontos principais, deixando claro que o livro aborda muito mais, assim, é muito detalhado. É isso, a introdução do livro também é muito importante, porque tem várias passagens diferenciadas de Srila Prabhupada, que eu nunca tinha visto, que eu achei bem interessante de olhar mais pormenorizadamente e que dá um cenário mais completo dele, né? Então tem muitos trechos de cartas, de livros, assim, é bem cheio de Srila Prabhupada, o livro. Eu peço, assim, pela bondade de quem for assistir essa live, tanto agora quanto for assistir a gravação, né, com uma postura Vaishnava, uma postura correta, que é a busca pela verdade maior, a busca pelo que é melhor e não simplesmente uma defesa do que eu gosto e do que eu não gosto, né? Então, uma escuta atenta é sempre muito importante para que a gente chegue nesse local da busca pelo que é melhor, né? E assim, sem julgamentos ou conclusões precipitadas sobre o assunto, que é um assunto, sim, complexo, e Kaunteya trabalhou muito bem esse assunto no livro, assim, ele teve muitas vitórias, assim, em vários aspectos do livro. Uma observação importante, esse livro, ele é muito centrado em Prabhupada, e ele foi muito feliz na escolha do título, porque contempla justamente a perspectiva da tradição Gaudiya Vaishnava, que é considerar a opinião do Acharya como a opinião conclusiva. Então, entendendo o que Srila Prabhupada queria, nós podemos chegar a uma conclusão sobre esse assunto, ou o mais próximo possível da compreensão do que ele queria. Então, vamos lá. Srila Prabhupada queria? Não queria? Vamos ver. Boa noite, Marcos Mohan. Bem-vindo. Entre os Vaishnavas, pode haver alguma diferença de opinião devido à identidade pessoal de cada um. Mas apesar de todas as diferenças pessoais, a consciência de Krishna deve continuar. Então, essa apresentação não é para instigar nenhuma revolta contra, a favor, é simplesmente para estar aberta ao assunto internamente, já que essa é a posição védica para assuntos controversos. Inclusive, a gente tem um exemplo muito significativo disso no Srimad Bhagavatam, no capítulo 7, quando tem o caso da avaliação sobre o que fazer com Ashwatthama, que a gente tem ali Mahajana, Bhishma, Arjuna, que é um devoto puro, uma deusa, que é Draupadi, junto com Krishna, e todos eles discordam sobre o que fazer com Ashwatthama. Então, não é que quando uma pessoa atinge a plataforma espiritual, ela já não tem mais opinião, assim, que fica tudo uno. A variedade continua existindo eternamente, e essa passagem do Bhagavatam é muito significativa para mostrar ali que grandes personalidades estavam discordando completamente sobre o que fazer, assim. E Prabhupada nem disse assim, está certo, está errado, ele só tentou mostrar o que Krishna queria, né? Que quem compreendeu o que Krishna queria, o que ele preferia, foi Arjuna, no caso, né? Nessa situação. Mas ele não disse que Draupadi estava errado, que Bhishma estava errado, nem nada, era só a opinião deles sobre o assunto. Então, aqui tem um trechinho de uma conversa que eu vou ler para vocês. Eu sei que está pequeno, mas ainda assim eu vou ler. Vai ter alguns trechos de conversas, porque é sobre isso, é sobre passagens, é sobre Prabhupada falando, tá?
Então, como foi sua reunião com o GBC? Prabhupada perguntou. Hridayananda responde, eles estão indo rápido. Prabhupada diz, você não estava presente? Garga Muni responde, não, acabei de chegar agora. E Prabhupada diz, quando será realizada novamente? Hridayananda, sim, paramos apenas para o intervalo do almoço e depois do almoço novamente por volta das 2 horas. Prabhupada, então você compareceu. Garga Muni, sim. Você comparece? Aí Garga Muni, sim, eu irei. Eu só queria ficar em Calcutá alguns dias para Prabhupada arranjar alguma briga. Risos. Não houve briga? Prabhupada perguntou. E Hridayananda respondeu, só uma briguinha. Prabhupada riu e disse, não brigue, então tudo será estragado. Hridayananda disse, não há muita briga dessa vez, foi muito mais pacífico do que antes. Prabhupada rindo. Sim, para os negócios de Krishna, por que deveria haver? Mesmo que haja luta, deve ser uma luta simulada, não uma luta real. Então está certo. E Garga Muni responde, sim, a maioria das lutas que temos não são pessoais. São apenas diferenças de opinião. E aí, deixa eu achar aqui. Prabhupada responde, não, isso vai continuar. Então, votação majoritária. Então está decidido. O que pode ser feito? Então, as nossas batalhas em consciência de Krishna são feitas no amor de família, né? Tudo deve ser feito num amor adequado. Então, uma família, ela discorda entre si, mas você não vira as costas para o seu pai nem para sua mãe porque eles pensam diferente de você. Então, a ISKCON é nossa família espiritual, né? O projeto do Krishna West também faz 100% parte da ISKCON, e não há questão sobre um humor deturpado em relação ao tema. Tendo dito isso, o que é Diksha Guru? Diksha é o processo pelo qual alguém pode despertar seu conhecimento transcendental e vencer todas as reações causadas pela atividade pecaminosa. Uma pessoa especialista no estudo das escrituras reveladas conhece esse processo como Diksha. Isso é do Bhaktisandarbha, de Jiva Goswami, mas foi citado no Chaitanya Charitamrita. Mas essas mulheres não são mulheres comuns, elas são pregadoras, elas são Vaishnavas. Pela associação delas, alguém se torna um Vaishnava. Todas as referências de todas as passagens estão no slide, quem quiser pode printar a tela e tudo mais, acho que tá legível, né? Então, qual evidência a gente deve ter como conclusiva sobre esse assunto? Então, a Conteia já traz logo de início, assim, né, o que a gente deveria ter como conclusivo para que a gente possa chegar a alguma resolução em relação a esse tema de mulheres Diksha Guru. Como que a gente pode saber se mulheres podem ou não ser Diksha Guru? Em um conflito de opiniões e argumentos, qual referência devemos aceitar como final e conclusiva? E como aplicar reconciliação filosófica Samanvaya em aparentes contradições. Eu gostaria ainda de somar uma fala do Conteia no livro, que ele diz assim, qualquer coisa supostamente védica que minimize ou descarte os ensinamentos do fundador Acharya deve ser considerada védica apenas na forma, mas não na substância. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Argumentos secos são inconclusivos. Uma grande personalidade cuja opinião não difere das outras não é considerado um grande sábio. Simplesmente estudando os Vedas, que são variados, não se pode chegar ao caminho certo, pelo qual os princípios religiosos são compreendidos. A verdade sólida dos princípios religiosos está escondida no coração de uma pessoa não adulterada e autorrealizada. Consequentemente, como os Shastras confirmam, deve-se aceitar qualquer caminho progressivo que os Mahajanas defendam. É um trecho do Mahabharata citado no Chaitanya Charitamrita. Eu peço que vocês assim sejam muito tranquilos e pacientes nessa live, porque ela é muito sobre referências. Esse assunto de hoje envolve muito referências, porque
tudo vai estar embasado ali no livro em relação a referências, falas, argumentações, etc. E eu estou trazendo, assim, acho que 1/10, 1/100, assim, das referências que tem no livro, são muitas. Grandes autoridades devem ser seguidas. Caso contrário, se simplesmente dependermos das escrituras, às vezes seremos enganados por patifes, ou então não conseguiremos entender ou seguir as diferentes injunções espirituais. O melhor caminho é seguir as autoridades. Aqui, esse é do Chandogya Upanishad. Pode-se compreender a verdade completamente quando se abriga num acharya especialista. Prabhupada cita no significado do Srimad Bhagavatam. Outro significado do Srimad Bhagavatam. Deve-se seguir os passos de grandes personalidades. Por que Conteia começa todo o livro, assim, né, além da introdução sobre sabermos debater e nos mantermos em humor de família, e depois passar para essa questão? O que deve ser a nossa conclusão? A partir do que nós concluímos sobre um assunto controverso? Toda a nossa tradição Gaudiya Vaishnava, ela é baseada e centralizada na opinião do Acharya. Então, o Acharya, ele tem o poder para poder alterar questões tradicionais. Quando Prabhupada criou a ISKCON, ele alterou coisas que Bhaktisiddhanta tinha instituído, que o próprio mestre espiritual dele anterior tinha feito. Porque é assim que funciona. Uma entidade viva que é empoderada por Krishna para dar início a um movimento espiritual, a uma revolução espiritual, ela tem o direito de fazer alterações que sejam favoráveis ao serviço devocional. Por isso que Rupa Goswami vai dizer, deve-se aceitar tudo que é favorável ao serviço ao Senhor e rejeitar tudo aquilo que é desfavorável ao serviço ao Senhor. Chaitanya Mahaprabhu fez isso. O próprio Jesus Cristo fez isso na sua época, quando ele veio em relação com a tradição da época, com o judaísmo, com a cultura, principalmente com o judaísmo, com a cultura romana também. Ele estabeleceu um novo padrão espiritual, através do quê? Sara, essência. Então, se focando na essência do processo espiritual, trazendo a sublimação das verdades espirituais, da ritualística, da tradição, de tudo isso. Então, um acharya, um Shaktiaveshavatara, ele tem a capacidade e o dever de estabelecer aquilo que é mais adequado. Se Prabhupada tivesse dito assim, vocês vão cantar 30 voltas e meia de japa por dia. A gente cantaria 30 voltas e meia de japa por dia e esse seria o pré-requisito da iniciação. Mas aí Prabhupada falou 16 voltas de japa por dia e nada menos que isso. Então, a gente segue que o voto da iniciação é 16 voltas de japa por dia. Tem no Bhagavad Gita falando 16 voltas de japa por dia? Não. Tem no Bhagavatam? Não. E acho que também não tem Chaitanya Charitamrita, então a gente não vai encontrar, acho que, referência chástrica nenhuma dizendo que tem que ser 16 voltas de japa por dia. Mas como Srila Prabhupada falou, a gente segue. E é assim que funciona, porque toda a linha de sucessão discipular, ela segue o mandato do Acharya, porque a gente confia que aquela pessoa ela é capacitada para dizer o que é melhor de acordo com Kala Desha Patra, com tempo, lugar e circunstância. E Srila Prabhupada fez a ISKCON, estabeleceu a ISKCON de acordo com tudo isso. Por isso que coisas que eram inaceitáveis para as mulheres na Índia e em outras tradições, ele trouxe como as mulheres serem pujares, a tomarem segunda iniciação, cantarem o mantra Gayatri, enfim, o Conteia ele vai tratar de tudo isso no livro também, ele vai pegar todos esses assuntos, pujari, mantra Gayatri, segunda iniciação, todas essas questões, porque Prabhupada fez essa revolução de levar assim, muito a fundo o que Krishna trouxe na Bhagavad Gita sobre a equanimidade das almas. E como ele é um acharya, ele tem toda a autorização para fazer isso, tem todo o poder para fazer isso. Então, o que ele está querendo trazer assim, de fundamental é que a opinião conclusiva é a do acharya. Quando há uma controvérsia, o acharya define o que vai ser feito. Mas, afinal, o que o Acharya falou, o que Srila Prabhupada falou. Então, a gente vai ver aqui algumas passagens que Srila Prabhupada falou sobre este assunto. Tem muitas outras nesse livro, assim, eu não consegui trazer tudo, para mim foi um desafio não tornar essa live, assim, uma coisa muito extensa, porque, na verdade, ou tem que ler o livro ou fazer um seminário, né, maior, assim, ou organizar por dias,
porque é muita coisa, é um debate, assim, bem extenso. Tem alguns pontos que ele desenvolveu muito pormenorizadamente, com contexto histórico, com citações, com e-mails, com GBC, com tudo isso. Então, eu não vou trazer todo esse detalhamento, mas os pontos principais, sim. E eu escolhi algumas passagens que eu achei as mais relevantes e as que foram citadas repetidamente no livro. Quero que todos os meus filhos e filhas espirituais herdem este título de Bhaktivedanta, para que o diploma transcendental da família continue através das gerações. Aqueles que possuem o título de Bhaktivedanta terão permissão para iniciar discípulos. Talvez em 1975, todos os meus discípulos terão permissão para iniciar e aumentar o número de gerações. Esse é o meu programa. Então, nessa passagem, claramente ele se refere a quero que todos os meus filhos e filhas espirituais. Filho e filha, a gente sabe que é os discípulos e as discípulas, né? E ali ele fala diretamente, terão permissão para iniciar. Então, espero que todos vocês, homens, mulheres, e o logo ficou bem em cima ali, deixa eu ver se eu consigo ver. Homens, mulheres, meninos e meninas se tornem mestres espirituais e sigam este princípio. Mestre espiritual, simplesmente, sinceramente, siga os princípios e fale ao público em geral. Então, Krishna imediatamente se torna seu favorito. Krishna não se torna seu favorito, você se torna o favorito de Krishna. Essa aula do Sri Vyasapuja, de Londres. Aqui ele também fala claramente, né? Espero que todos vocês, homens, mulheres, meninos, meninas, se tornem mestres espirituais. Tá? Aí aqui embaixo, é uma fala de Prabhupada no meio de uma conversa. Janavadevi, esposa de Nityananda, ela era acharya. Não é que uma mulher não possa ser acharya. Também, diretamente, né, e a gente fica perguntando assim, como é que uma mulher vai ser acharya se ela não puder dar iniciação espiritual, né? As mulheres em nosso movimento também podem pregar muito bem. Na verdade, corpos masculinos e femininos são apenas designações externas. O Senhor Chaitanya disse que, seja alguém brahmana ou o que for, se ele conhece a ciência de Krishna, então ele deve ser aceito como guru. E é interessante que essa carta é para Malati, que está inclusive aqui na uma das fotos com o Prabhupada, dessa lateral. Eu acho que essa aqui é uma das referências mais diretas que a gente tem. O Conté traz ela várias vezes no livro. Entrevista com o professor O'Connell, aí tem um outro nome ali que está tampado, Shivarama, em Toronto, em 1976. O'Connell. As mulheres poderiam se tornar pânditas, então? Prabhupada. Ah, sim. Sânscrito. Ela não só pode ser, como também pode atingir a perfeição. Não há tal restrição, Krishna disse. O'Connell. Você tem alguma pândita no movimento ocidental? Mulheres? Prabhupada. Há tantas mulheres ocidentais, meninas, em nossa sociedade, elas estão cantando, dançando, adotando a consciência de Krishna. Muitas. Claro, porque superficialmente, corporalmente, há alguma distinção, então mantemos as mulheres separadas dos homens. Isso é tudo. Caso contrário, os direitos são os mesmos. Continuando a conversa. O'Connell. É possível, Swamiji, que uma mulher seja uma guru na linha de sucessão discipular? Pergunta mais direta. Impossível, né? Prabhupada. Sim, Janavadevi era a esposa de Nityananda. Ela se tornou. Se ela é capaz de ir para a mais alta perfeição da vida, por que não é possível se tornar guru? Mas não tantas. Na verdade, aquele que atingiu a perfeição, ela pode se tornar aquela que atingiu a perfeição, ela pode se tornar guru. Mas homem ou mulher, a menos que alguém tenha atingido a perfeição. E aí, Krishna Tattva Veda Sei Guru Raya, Chaitanya Charitamrita. A qualificação do guru é que ele deve ser totalmente consciente de Krishna. Então, ele ou ela pode se tornar guru.
Ei Krishna Tattva Vetasei Guru Raya. Em nosso mundo material, há alguma proibição de que a mulher não possa se tornar professora? Se ela for qualificada, ela pode se tornar professora. O que há de errado nisso? Ela deve ser qualificada. Essa é a posição. Então, similarmente, se a mulher entende a consciência de Krishna perfeitamente, ela pode se tornar guru. De tudo que eu vi, eu acho que essa é uma das referências mais objetivas, porque a pessoa pergunta ainda especificamente na linha de sucessão discipular. Então, os outros também são bem diretos, mas esse é mais ainda, né? Ele não está dizendo assim, Janava era, mas atualmente as mulheres já foram no passado, mas atualmente não pode, né? Ele não está dizendo nada disso. Ele não colocou nenhuma restrição, é isso que a gente tem que ver. Não foi nenhuma restrição colocada nessa fala dele. Ou nenhuma regra, né? Mas aí a questão é, já que tem tantas falas diretas, por que há tanta controvérsia, né? Alguém poderia perguntar. Então agora eu vou apresentar os 10 principais argumentos que o Conteia apresenta no livro, mas assim, como eu disse, são mais de 30 argumentos e eu queria inicialmente apresentar todos, nem que fosse brevemente, mas ia ser impossível em relação ao tempo. Então eu peguei esses 10 primeiros, até para não ficar tão maçante, né? Mas só para a gente ter uma noção de para onde que vai e saber também dos principais. Depois eu vou citar um ou outro, são vários, assim, e não sei se ele contemplou todos os argumentos. Provavelmente deve ter mais do que os 30 e poucos que ele citou, acho que foram 33 exatamente. Deve ter mais ainda, mas ele contemplou esses porque foram os que entraram em debate, inclusive para remover a resolução que o GBC tinha criado em torno de permitir que as mulheres fossem dikshagurus, né? Porque houve essa permissão e aí foi removida com base nessa argumentação, nesse debate, etc. Outra coisa importante é que ele desenvolve cada um dos pontos no livro, com citações, exemplos, vários detalhes, e eu não tenho como fazer isso aqui porque não daria tempo, então, caso tenham interesse, entrem no PDF, pesquisem a palavra-chave e olhem especificamente aquele argumento que vocês acharam significativo, tá? Então, vamos lá. Argumentos contra mulheres serem Dikshaguru. Primeiro, mulheres Dikshaguru são contra os Shastras, contra as escrituras. Então, aqui entra alguns pontos que o Conteia trouxe em relação a esse assunto, que a fala final é do Acharya, como ele justamente trouxe já no início do livro, na introdução do livro, dizendo que a fala conclusiva é do Acharya. Então, mesmo que aí ele deu um exemplo muito significativo para a gente na ISKCON, que é, nós temos uma proibição no Shastra, prestem bem atenção, nós não temos uma proibição no Shastra sobre mulheres serem Dikshagurus, mas nós temos uma proibição no Shastra sobre haver sannyasis em Kali Yuga. É dito, não é permitido sannyasis em Kali Yuga, mas Chaitanya Mahaprabhu veio e tomou sannyasa. Ele autorizou. E aí, Srila Prabhupada, automaticamente seguindo o exemplo do movimento de Chaitanya, ele autorizou sannyasis em Kali Yuga. Essa alteração foi feita com base em autoridade. Então, claro que tem várias restrições para esse processo acontecer, mas ela foi feita e ela existe. Ninguém vai dizer assim que o que Chaitanya fez, o que Prabhupada fez com base no que Chaitanya fez, estava errado. Ninguém vai dizer isso, porque a gente sabe que a conclusão, a palavra final é do Acharya, é do Avatara, no caso, que Chaitanya que vem. Aí, isso nos traz um outro ponto. Não há proibição no Shastra. Não há um verso que diga assim, é proibido na era de Kali, ou é proibido em geral, todos os tempos da eternidade, do universo, que mulheres sejam Dikshagurus. Então, quando é apresentado esse argumento, falta a referência que diz que é proibido que mulheres sejam Dikshagurus, tá? Isso já é muito significativo, né? E aí, o Conteia, ele apresenta na sequência a opinião de líderes de outras Sampradayas Vaishnavas que foram indagados sobre isso. Então, ele apresenta da Shri Sampradaya e de mais duas, Vishnu Swami, e de mais uma outra, que agora eu não recordo, mas assim, ele apresenta o diálogo em si, perguntando sobre se mulheres podem ser Dikshaguru. Ele está apresentando para outras Vaishnavas, líderes de Vaishnavas Sampradayas.
E todos eles afirmaram que sim, que não há uma restrição dentro da cultura Vaishnava para mulheres serem Dikshagurus. Isso é muito significativo. Consultar os líderes de outras Sampradayas também, para que a gente não fique isolado enquanto Sampradaya Vaishnava, né? Segundo. Então, isso aqui são os argumentos contra, tá? Para quem está chegando agora. As declarações de Prabhupada devem ser vistas como encorajamentos gerais. Elas não devem ser vistas de forma séria ou serem seguidas. Deixa eu fazer uma observação sobre isso. Isso aqui não são falas, assim, do Bhakta João. São falas de autoridades dentro da ISKCON. São pessoas que têm poder para decidir. Então, é isso que torna essas argumentações relevantes da gente olhar para elas, tá? Então, aqui está dizendo que as declarações de Prabhupada devem ser vistas como encorajamentos gerais, elas não devem ser vistas de forma séria ou serem seguidas. Primeiro ponto que o Conteia traz. Por que Prabhupada encorajaria algo que fosse proibido de fazer? E se Prabhupada encorajaria algo que fosse proibido de fazer, isso não faria de Prabhupada uma pessoa oportunista e manipuladora que, tipo, para angariar seguidores, ele fala coisas que, na verdade, os discípulos não podem fazer. Porque ali naquela conversa com o O'Connell, realmente era com o professor, né, que ele estava falando. Mas na conversa com a Malati, era uma carta privada que ele estava falando com uma discípula, daquelas referências que a gente trouxe ali antes. Então, não faria sentido ele trazer o mesmo aspecto, a mesma coisa, e com dois públicos completamente diferentes, um mais público e outro mais privado, trazendo exatamente a mesma coisa, em concordância, no caso, né? E eu nunca vi, assim, Prabhupada dizendo para a gente fazer algo que é proibido só para ter aceitação pública. Nunca vi Prabhupada dizendo isso. Tipo, vocês podem beber álcool, só para ter aceitação pública. Então, é bem esquisito esse argumento, na verdade. E se a gente usasse esse mesmo raciocínio para outros assuntos falados por Srila Prabhupada? Então, de repente, tem um assunto ali que eu não gosto muito, assim, não, isso aí você não deveria ver como uma coisa séria para ser seguida. Isso foi só um encorajamento geral. Não é sério. Não é para ser seguido isso que Prabhupada falou. Imagina se a gente usasse isso para outros assuntos, né? Por que cabe quando a gente usa para mulheres de Dikshaguru, mas não cabe para outros assuntos? Aí aqui tem um trechinho de uma carta para Himavati Devidasi, que ele diz assim para ela: prove, através do exemplo prático, que não há barreiras para ninguém em relação ao trabalho de pregação para a consciência de Krishna. Então ele fala isso para a sua discípula. Prove através do exemplo prático. Então vamos para o terceiro argumento. Esse aqui é bem legal. Suniti nunca iniciou Dhruva, por isso mulheres não devem se tornar Dikshagurus. Aqui eu peço a paciência de vocês, porque eu vou ter que ler o trecho para que faça sentido, tá? Isso aqui é um significado do quarto canto do Srimad Bhagavatam escrito por Srila Prabhupada. Dhruva tinha um sentimento de gratidão para com sua mãe Suniti. Foi Suniti quem lhe dera a chave que agora o capacitava a ser levado pessoalmente para o planeta Vaikunta pelos associados do Senhor Vishnu. Agora ele se lembrava dela e queria levá-la consigo. Na verdade, Suniti, a mãe de Dhruva Maharaj, era seu Pata Pradarshaka Guru. Pata Pradarshaka Guru significa o guru ou mestre espiritual que mostra o caminho. Tal guru às vezes é chamado Shiksha Guru. Embora Narada Muni fosse seu Diksha Guru, mestre espiritual iniciador, Sunita e sua mãe foram a primeira pessoa a lhe dar instruções sobre como alcançar o favor da Suprema Personalidade de Deus. É dever do Shiksha Guru ou do Diksha Guru ensinar o discípulo da maneira correta, e cabe ao discípulo executar o processo. Segundo os preceitos chástricos, não há diferença entre Shiksha Guru e Diksha Guru, e de um modo geral, o Shiksha Guru posteriormente torna-se o Diksha Guru. Agora é a parte relevante. Suniti, contudo, sendo mulher e especificamente mãe dele, não podia tornar-se Diksha Guru de Dhruva Maharaj. Aí finaliza ali. De qualquer modo, isso não era motivo para ele sentir menos gratidão para com Suniti. Bom, a parte relevante está aqui destacada em preto, que é essa parte que salienta que, por ser mulher e mãe dele, então ela não podia tornar-se Diksha Guru. Aí vamos ver o que o Conteia falou sobre isso, e aí quero trazer que esse é um dos argumentos mais citados para a proibição de mulheres serem Diksha Gurus. É este trechinho, essa frase é uma das coisas mais citadas shastricamente como proibição para mulheres serem Diksha Gurus.
Conteia traz uma coisa que eu achei incrível, que é a diferença de ênfase. No texto original, no rascunho original, que ele printa no livro, a rascunho original, com todos os rabiscos e anotações laterais, assim, de Srila Prabhupada, enquanto ele estava fazendo, o texto original não editado diz, e eu vou ter que botar em inglês aqui, porque tem uma diferença de ênfase. Suniti, however, being in family relationship with Dhruva, his mother, and also women, could not become the Diksha Guru of Dhruva Maharaj. Então, Suniti, entretanto, estando em relação familiar com Dhruva, sua mãe, e também uma mulher, não poderia se tornar Diksha Guru de Dhruva Maharaj. Esse é o texto original escrito por Srila Prabhupada, não editado. Depois, o discípulo que não tem culpa no cartório, como Conteia fala, provavelmente, ele até cita o nome do discípulo, ele nem imaginava que isso ia virar uma controvérsia 40 anos depois, que essa distração na edição ia virar uma controvérsia tão grande entre a comunidade Vaishnava. Mas o texto editado muda a ênfase da fala. Suniti, however, being a woman, and specifically his mother, could not become Dhruva Maharaj's Diksha Guru. Então, however, being a woman, ou seja, colocando a ênfase em por ser uma mulher e especificamente sua mãe. Mas na fala original, a ênfase está ao contrário, dizendo que por ter relação familiar com Dhruva e também ser uma mulher, não poderia. Aí vamos ver, vamos continuar. Já a mudança da ênfase já é um aspecto que ele traz, e o outro aspecto, interpretações limpas, sem conclusões extras. Isso é um raciocínio que a gente aprende muito em trabalho acadêmico, que é você não pode... A Charadeva sempre fala sobre isso. Ele diz que ele tinha um professor em Harvard que sempre dizia para ele assim, cerâmicas não falam. E aí ele absorveu isso, cerâmicas não falam. Ou seja, você tem um limite das conclusões que você pode tirar a partir da evidência que você tem. Então, você tem uma evidência e você não pode simplesmente fazer suposições além do que a evidência apresenta. Existe um limite, né? Então, no tempo de Dhruva Maharaj, que é Satya Yuga de Swayambhuva Manu, aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de anos atrás, mulheres eram restritas de dar iniciação para membros da família real ou para seus filhos. Então, o que o Conteia está dizendo aqui? Que dessa frase, o que a gente pode tirar limpo é essa conclusão aqui, que eu li agora. Não está ali implícito que mulheres não podem ser Diksha Gurus sob nenhuma circunstância na história do universo, nem sob a autorização de um acharya. Senão a questão do sannyasi lá em cima também caia por terra, como eu falei anteriormente. Seguindo ainda nessa questão de Suniti e Dhruva Maharaj, outro ponto que ele traz é que os métodos de iniciação eram diferentes. Como é dito no Chaitanya Charitamrita, Shudras e mulheres não são admitidos em iniciações Vaidika. Porém, não há restrições para mulheres Diksha na iniciação Pancharátrica, que é a da nossa tradição. Então, o sistema de iniciação na Satya Yuga de Dhruva Maharaj era diferente do nosso sistema Pancharátrica. Na Vaidika existe essa restrição, tanto que está ali no Chaitanya Charitamrita. Mas não tem no Chaitanya Charitamrita nenhuma outra referência dizendo que no sistema Pancharátrica de iniciação, mulheres não podem se tornar Diksha Guru. Tá? Aí ele traz os erros gerais do argumento, que é, primeiro, impor um significado imaginário que não foi expresso na frase. Segundo, ignorar a ênfase dada no texto original ao vínculo familiar. Terceiro, desconsiderar a diferença do sistema de iniciação. Aqui eu trouxe alguns pontos principais. Eu não quis estender esse argumento, porque lá no fim do livro ele retoma essa argumentação e estende mais ainda e traz mais um monte de coisa sobre esse assunto de Sunita e Dhruva, porque pelo jeito é algo muito citado, assim. Quarto argumento contra mulheres serem Diksha Guru. Livros são mais importantes que outras fontes. Esse é quase um sub-argumento do anterior, porque esse argumento aqui ele serve para embasar o argumento de Sunita e Dhruva. Então, basicamente é o seguinte, já que tem essa frase aqui, em preto, e livros são mais importantes que outras fontes, isso significa que mulheres não podem ser Diksha Gurus. Esse é o raciocínio, tá? Aí o Conteia traz que esse argumento desconsidera completamente que não há proibição nos livros de Srila Prabhupada em relação a mulheres serem Diksha Gurus, e que quando um assunto é controverso, é necessário investigar o máximo de fontes possível
para que a gente possa chegar numa conclusão mais real, mais verdadeira e que tenha bom senso, né? A gente não poderia simplesmente se pautar naquela frase ali que não traz nenhuma proibição sobre o assunto e ignorar as cartas, simplesmente porque livros são mais importantes, então a gente ignora o que Srila Prabhupada falou nas conversas e nas cartas. Então, acho que agora vamos para o quinto argumento contra mulheres serem Diksha Guru. A ideia de mulheres Diksha vem do feminismo ocidental e, por isso, deve ser rejeitada. Esse aqui, juntamente com o argumento Sunita e Dhruva, é um dos pontos que Kaunteya mais elabora no livro. Para vocês terem uma ideia, o Kaunteya ele fez um apêndice no livro só para falar desse assunto. Então, ele vai definir o que é feminismo, ele vai trazer várias passagens de Srila Prabhupada, ele vai trazer várias reflexões muito relevantes sobre o tema. Então, assim, é um dos temas que ele mais desenvolveu. Se você tiver interesse, lá no fim do livro tem um apêndice que fala só sobre esse assunto. Mas aqui trazendo por cima alguns pontos principais. Indiretamente, acusa-se Prabhupada de feminismo, porque é o próprio Srila Prabhupada que enfatiza a igualdade entre homens e mulheres na plataforma espiritual. Então, e isso pode parecer feminismo, mas é baseado em uma cosmovisão completamente diferente. Prabhupada levava em consideração tempo, lugar e circunstância para pregar, e isso fazia dele forte e não fraco em relação às ideologias ocidentais. Então, porque Srila Prabhupada levou em consideração tempo, lugar e circunstância, ele sucumbiu a ideologias ocidentais. Olha, é muita falta de confiança no Acharya, isso na verdade, né? O Acharya pode achar conveniente fazer mudanças que forem necessárias para o serviço a Krishna. Então tem esse ponto que a gente já trouxe lá no início também. Eu não vou estender muito esse assunto, deixa eu ver se eu parei aqui sobre esse assunto, porque no livro ele traz muitos aspectos, então ele vai trazer por que a gente trata o feminismo... É correto a gente simplesmente fazer uma alegação assim, mas isso é feminista. E aí tu não precisa nem argumentar mais, porque tu simplesmente anulou o que a pessoa falou. É correto? É justo num debate, numa conversa séria, você fazer isso? Então o Kaunteya vai questionar isso também. Vai trazer quais são os aspectos favoráveis do feminismo, quais são os aspectos desfavoráveis, que a base de cosmovisão de Srila Prabhupada não tem nada a ver com a base de cosmovisão do feminismo. Isso não significa que Srila Prabhupada não era um defensor das mulheres poderem atuar igualmente, livremente em consciência de Krishna. Ao mesmo tempo, ele trazia os valores da castidade, da mansidão, ele trazia isso como valores femininos favoráveis para o desenvolvimento espiritual, porque ele vê também uma decadência na mulher na cultura de Kali Yuga muito grande. Prabhupada é muito evidente isso nas falas de Srila Prabhupada. Ele também trazia essa separação saudável entre homens e mulheres, ele trazia isso que ia ser uma característica de uma civilização avançada, que homens e mulheres não se misturassem de forma completamente irregrada, já que isso pode gerar diversos distúrbios sociais. E assim, a gente não pode dizer que a gente não vê isso acontecendo, né? É difícil dizer que não vê. Mas ele fazia tudo isso de uma forma muito saudável. Inclusive, todas as pessoas que conviveram com a família espiritual de Srila Prabhupada, né? A Acharya Deva é uma pessoa que traz muito isso. Eles tinham um humor de família, muito amoroso. Antes da coisa virar mundial, era um humor muito amoroso. Prabhupada era gentil com as discípulas. E os discípulos de Prabhupada eram gentis com as discípulas. Quando a coisa foi crescendo, é que foi tomando outras proporções, como a gente sabe, até pela história da Jamuna, quando queriam proibir a Jamuna de cantar, e a Srila Prabhupada estabeleceu a Jamuna cantando em todos os templos do mundo, assim como é até hoje, 7 horas da manhã, tá lá a Jamuna cantando, que os próprios irmãos espirituais tentaram barrar. Então, assim, a gente tem que começar a amadurecer a nossa visão sobre a história da ISKCON e ver que muitas vezes foram os próprios discípulos que foram contra o próprio mestre espiritual, para a gente entender o que aconteceu nessa história de guerra de gênero, assim, né? Então, passando para o próximo argumento, contra. Mulheres Diksha é contra o Varnashram. Eu estou trazendo só os pesados, assim, só os argumentos que realmente muita gente se sustenta neles. Então, esse é um assunto que o Kaunteya desenvolve muito também no livro. Ele chegou a escrever 2 livros sobre Varnashram, que tem em PDF também. Então, vamos aqui às premissas principais desse argumento. Primeiro, ISKCON deve implementar Varnashram. Aí o Kaunteya pergunta, que tipo de Varnashram a ISKCON deve implementar? Porque essa afirmação
tem como premissa de que existe um modelo de Varnashram pronto. Tanto que existem várias características, várias adaptações, várias formas de adaptar e de fazer o Varnashram acontecer. Não tem um modelo, uma caixinha pronta. O que vai ser incluído e o que não vai ser incluído nesse modelo de Varnashram? E aí ele desenvolve uma parte todinha sobre o Varnashram e os 3 modos da natureza. Então, Varnashram em Tamaguna, Varnashram em Rajaguna e Varnashram em Sattva-guna, que é bem interessante também. Segunda premissa, que segue da posterior, né? Mulheres Diksha sabotam o Varnashram. Porque o argumento é esse, né? Mulheres Diksha é contra o Varnashram, então a premissa é que mulheres sendo Diksha sabotam o sistema de Varnashram que deve ser implementado. Como conclusão, mulheres não podem ser Diksha Guru, porque elas impedem a implementação do Varnashram. E aí, a Iconteia traz que isso é uma suposição, isso é uma opinião, não tem comprovação nenhuma chástrica dizendo assim, tá o verso tal dizendo que mulheres Diksha Guru sabotam Varnashram. Isso é uma opinião, e Prabhupada nunca disse isso, os Shastras não dizem isso, então, da onde que veio essa conclusão, né? Aqui trazer um pouquinho mais sobre esse assunto. Nenhuma prova é apresentada de que ter mulheres Diksha é contra o Varnashram, é mais uma suposição do que um argumento com evidências. É um tipo de falso dilema, que é uma situação artificialmente apresentada como ou isso ou aquilo, desconsiderando completamente a possibilidade de isso e aquilo andarem juntos e como faríamos para isso andar junto, né? E a premissa que sustenta esse argumento poderia ser facilmente aplicada a homens também, já que a ideia é que mulheres Diksha abandonariam suas famílias e não desenvolveriam famílias com qualidade, não cuidariam do esposo, nem dos filhos, nem da casa, já que elas teriam outras obrigações. Então, essa premissa também poderia ser aplicada para homens no Grihastha Ashram. Então, homens Grihastha não podem ser Diksha Gurus porque eles não vão conseguir cumprir com o seu papel de Grihastha. Só que ninguém faz essa adaptação, né? E, na verdade, essa premissa também traz a ideia de que, nossa, vai estar pipocando mulher Diksha Guru, assim, né? O que eu acho bem complicado isso, porque nem homem Diksha Guru pipoca assim desse jeito. O que dirá de mulheres que ainda vão ter que se adaptar digamos que amanhã é autorizado, né? Então vão ter que se adaptar, ver as regras, como é que vai ser. Aí o Conteia desenvolve no livro todo o processo de avaliação para uma pessoa chegar até a autorização do GBC para ser Diksha Guru, no caso dos homens. Então, uma mulher passaria pelo mesmo processo para tomar sannyasa, e assim, para virar Diksha Guru é assim, tem que passar por um processo de peneiramento, assim, né, de avaliação do histórico, do caráter da pessoa, da qualificação da pessoa, da pregação, tudo isso para poder ter autorização para ser Diksha Guru. Isso traz segurança para isso, com isso é muito correto de ser feito, e não seria diferente. Então, como é que iria destruir o Varnashram? Assim, teria tantas mulheres Diksha Guru, assim, do nada, assim, surgiriam essas almas autorrealizadas. A gente sabe que isso é mais restrito, que não tem grande quantidade, assim, né? Prabhupada deu ênfase ao Varnashram, ao mesmo tempo ele deixou claro que a vida espiritual não depende dele para existir. Então, esse é um assunto que o Conteia traz bastante coisa no livro, é bem interessante, e ele traz essa passagem aqui, que é uma carta de Prabhupada para Jayadurani, que eu acho que também dá para a gente ver o olhar de Srila Prabhupada sobre o assunto. Em relação às mulheres da casa que estão todas cozinhando em casa, Prabhupada disse que é melhor se você puder organizar um programa de berçário. É um discípulo falando para Jayadurani o que Prabhupada falou. Prabhupada disse que é melhor se você puder organizar um programa de berçário para que essas mulheres possam se envolver em nossa missão de pregação. Esse é um trabalho mais importante do que cozinhar em casa. Ele foi muito enfático sobre este ponto. Então, Prabhupada pediu para que fosse organizado um berçário coletivo para que não ficassem todas as mulheres envolvidas com a mesma coisa, mas que algumas, né, numa escala, ficassem envolvidas e as outras pudessem sair para fazer pregação. Para ver como Prabhupada equilibrava as duas coisas. Ele não separava a função de mulheres e homens. Ele sabia que existia essa realidade, ele respeitava essa realidade e enfatizava bastante ela, né, que a mulher deve ser uma boa esposa, deve ser uma boa mãe, etc. Porém, ele enfatizava muito a pregação também. Ou seja, não é ou isso ou aquilo, é isso e aquilo. Argumento 7 contra mulheres serem Diksha Guru. Mulheres devem ser protegidas e por isso não devem se tornar Diksha Gurus. Esse é um outro argumento. Então, o Conteia traz que filhos e discípulos não são diferentes, o humor é o mesmo, a raça é a mesma,
E ser Diksha, na verdade, aumentaria a proteção à mulher e não o contrário, porque é o princípio do quanto mais útil, mais importante, que é um princípio que é aplicado para várias outras coisas. Quanto mais algo tem uma função social de relevância, é muito, aquilo se torna mais assim caro para a sociedade, né? Então aquilo recebe um cuidado maior da sociedade. Então o que ele está querendo dizer é que se houvessem mulheres Diksha Guru, isso só traria mais proteção ainda para as mulheres. E na cultura védica, a proteção, a mulher também a proteção também é direcionada a brahmanas, vacas, idosos e crianças. Então, por que brahmanas precisam ser protegidos? Porque brahmanas precisam ser protegidos, eles não poderiam ser dikshagurus? A gente tem que ver se a premissa se aplica em outras situações. Porque se a mulher tem que ser protegida, por isso ela não pode ser Dikshaguru, então o Brahmana tem que ser protegido, por isso ele não poderia ser Dikshaguru, né? Aonde que está o vínculo entre a proteção e não poder ser Dikshaguru? O que tem aí por trás, né? E aqui ele traz um ponto sobre Prabhupada não ter uma ideia rígida do que é a proteção. Porque alguém poderia dizer, mas a proteção do esposo, dos filhos. Sim, Prabhupada enfatizava bastante. Eu acho que isso também é uma coisa altamente valiosa socialmente, que o homem tem esse comprometimento da proteção à mulher e aos filhos. Então, Prabhupada enfatizava muito isso, que a mulher tem que ser protegida, a mulher não pode ser largada assim na vida e etc. Ao mesmo tempo, ele não era totalmente rígido em relação a isso. Olha o que ele diz aqui. Quando estudamos as coisas de um ponto de vista material, essas coisas devem ser cuidadas. Mas quando um homem ou uma mulher se torna consciente de Krishna, ele ou ela cuida de si mesmo ou de si mesma. Arjuna está falando de mulheres comuns. Ele está citando um trecho que Arjuna vai falar da desproteção das mulheres no primeiro capítulo da Bhagavad Gita. E que Prabhupada está explicando que Arjuna está falando de mulheres comuns. Então, se a gente está falando de pessoas que estão buscando a vida espiritual, que sabem cuidar de si, ele está falando que essas pessoas podem seguir os seus caminhos sozinhas. Isso é bem significativo, né, nessa questão desse argumento. As mulheres devem ter um marido para dar proteção. Claro, se as mulheres puderem permanecer solteiras e se houver um arranjo adequado para o templo protegê-las, assim como na igreja cristã, há um convento para um programa sistemático de envolvimento das mulheres e proteção delas. Isso também é bom. A Prabhupada já trouxe uma outra possibilidade aqui, que é a própria congregação feminina, né? Que ele deu até o exemplo da igreja cristã, no convento, com as freiras. Então, pessoas que querem seguir um caminho espiritual, não querem casar. Aí ele está falando, não, dá para a congregação feminina ali, as mulheres no templo, umas cuidarem das outras congregacionalmente. Uma coisa maravilhosa e totalmente plausível também. Então, o oitavo argumento contra mulheres serem Dikshaguru. Indianos se oporiam às mulheres Diksha Guru na ISKCON, portanto, as mulheres não deveriam se tornar Diksha Gurus. Tem uns argumentos que a gente fica assim, não dá para acreditar que isso é sério, mas é. Então, é claro que a gente tem que levar em conta a cultura local, né? Contéia desenvolve essa questão, a gente sabe que não dá para fazer desrespeitando a cultura local, porém, a gente tem que levar em consideração que já existem muitas mulheres gurus na Índia há muito tempo, e elas são totalmente aceitas. Então, tem as matas, assim, né? As linhas de sucessão de mulheres ali na Índia. E isso não é uma coisa rejeitada socialmente, porque eles já estão acostumados a verem mulheres em posição de gurus. Então, um trecho de uma carta para Shilavati, que diz assim: Chaitanya disse que qualquer pessoa que conheça a ciência de Krishna, essa pessoa deve ser aceita como mestre espiritual, além de qualquer qualificação material, como rico ou pobre, homem ou mulher, brahmana ou shudra. Então, outra citação bem explícita, né? Sobre a questão de ser mestre espiritual, de não levar em consideração qualquer qualificação material em relação a essa avaliação. Nono argumento, Srila Prabhupada não permitiu mulheres pujaris na Índia, por isso mulheres não podem ser Diksha Guru. Então aqui tem o Hari Sauri, que ele dá um testemunho sobre esses eventos, explicando o que aconteceu sobre isso. Porque o que o Conteia traz é que depois da passagem de Srila Prabhupada, houve cada vez mais proibição na Índia em relação às mulheres no pujari.
mas aqui o Harisauri está relatando o que houve lá e o que aconteceu, assim, né? Em Vrindavana, em função do sentimento local, ele instruiu que somente homens poderiam fazer aratis e vestir deidades. Olha só, em função do sentimento local. Entretanto, mulheres eram autorizadas a fazer serviço de pujari no background, assim, vestir, lavar, né, cozinhar, etc. E quando a Kashananda expressou dificuldades em achar homens suficientes para vestir, Srila Prabhupada concordou que mulheres poderiam fazê-lo. E em outros centros da Índia, como Bombay, Delhi, etc., mulheres faziam todos os aspectos da adoração à deidade. Então, se as mulheres faziam todos os aspectos da adoração à deidade em grandes cidades da Índia, uma Prabhupada colocou essa restrição em relação ao sentimento local, ou seja, em relação à cultura local. Como é que a gente pode fazer um vínculo entre, já que Prabhupada não deixou as mulheres serem Dikshaguru serem pujaris em aratis, assim, públicos, em Vrindavana, por causa de uma situação local, que depois ele até mudou a opinião por causa da falta de homens para fazer, com não poderem ser Dikshagurus, né? Por trás aí tem essas premissas de que, mas se a mulher não pode ficar exposta num arati, como é que ela vai ficar exposta ao ponto de, assim, tanta exposição, né, de ser conhecida e etc., por ser uma Dikshaguru, né? A mesma coisa poderia se perguntar em relação ao homem, né? Como é que um homem pode se expor a tudo isso? Isso teria a ver com a castidade da mulher, com a mulher ficar mais encoberta, com a mulher ficar mais de fundo e tudo mais. Então, vamos para o último dos 10 que eu escolhi para trazer aqui hoje. Mulheres devem ser tímidas e submissas. Ser pregadoras assertivas seria contra o Dharma feminino, no caso. Então, mulheres não podem ser Dikshagurus. Ser tímida e submissa, no bom sentido de ser uma pessoa mansa, aberta, não exclui a pregação intensa. Novamente, a gente está vendo aqui como vários outros argumentos desses 30 e poucos que eu falei são esses falsos dilemas. Ou isso, ou aquilo. E não se conversa sobre o conciliamento dos dois. Isso e aquilo. Prabhupada incentivava diretamente devotas a serem pregadoras assertivas. Uma carta para Lilavati Devidasi. Eu penso que cada um dos nossos casais de estudantes deve abrir uma filial na Inglaterra. Nosso movimento é uma declaração de guerra contra a Maya, ilusão. Isso vocês entendem muito bem, então precisamos de muitos soldados, então façam isso vigorosamente. Então aqui ele está diretamente mandando para uma devota, para uma discípula dele, que eles devem pregar vigorosamente. Bom, tem muitos outros argumentos, assim, alguns, por exemplo, muitos deles são voltados para uma concepção corpórea, que considera mais o aspecto corpóreo e não a plataforma da alma. Por exemplo, como tem um que traz que o corpo da mulher é impuro, e esse é um argumento completamente Smarta Brahmana, é completamente, assim, Brahmana ritualístico, e não é um argumento Vaishnava, na plataforma da compreensão Vaishnava. Tem um outro argumento que é que, esse aqui é bem curioso, que a gente não deveria levar em consideração o que Prabhupada disse sobre esse assunto, dessas referências que eu trouxe no início, porque tudo isso pode ter sido forjado, já que existe um excesso de fontes, assim, de falas de Srila Prabhupada. E esse argumento realmente, assim, me surpreendeu, porque imagina se a gente leva isso para outros assuntos. A gente não precisa levar em consideração esse aspecto aqui do que Srila Prabhupada falou, porque isso pode ter sido forjado, já que existem tantas referências, tantos materiais de fala de Srila Prabhupada. É uma coisa, assim, completamente aleatória. Não há nenhuma evidência de que isso foi forjado. Mas, já que pode ter sido forjado, então é melhor descartar tudo isso que ele falou sobre mulheres serem gurus. E outra coisa, né? A gente está falando, eu acho que a gente tem que levar em consideração o aspecto histórico, que a gente está falando de uma personalidade que estava aqui há décadas atrás. As linhas espirituais se sustentam muitas vezes em falas de séculos, às vezes de milhares de anos atrás, que não tem gravação, não tem vídeo, não tem transcrição. A gente tem tanto material sobre Srila Prabhupada, é uma riqueza a gente ter, assim, gravação, vídeo, transcrição de carta e os livros, e a gente tem muita informação sobre Srila Prabhupada, é uma coisa, assim, muito, muito segura a gente poder investigar para entender Srila Prabhupada.
completamente diferente de uma suposição sobre o que algum mestre falou há séculos atrás, ou milhares de anos atrás, onde não existe nenhum registro de nenhuma fala dele. A gente tem muito mais evidências. Então, isso deveria nos dar segurança e não insegurança. Tem o argumento do cordão sagrado também, e tem assim como tem um apêndice só sobre feminismo, tem um apêndice só sobre a questão do cordão sagrado, e o Conteia desenvolve isso durante o livro, e depois um apêndice sobre esse assunto, porque um dos argumentos é que já que a mulher não usa o cordão sagrado, então ela não pode dar iniciação bramínica, porque como ela vai dar algo que ela não tem? Tudo isso focado no cordão, assim, né? Mesmo Prabhupada falando que é uma parafernália, mesmo trazendo que Bhaktisiddhanta colocou o cordão por causa da aceitação das outras linhas indianas, para que os devotos não parecessem, né, não serem brahmanas, etc. Então foi uma questão de aceitação e não uma coisa tão transcendental assim. Enfim, outro argumento que é trazido, assim, só para trazer por cima, para vocês terem uma ideia e pensarem sobre essa leva de argumentos contra, é que mulheres devem estar transcendentalmente situadas para serem gurus, para serem dikshagurus. E assim, é um argumento completamente vago, porque o que nisso não é aplicável aos homens? O que neste argumento não é aplicável aos homens? Então, um homem pode ser dikshaguru sem estar numa posição de avanço espiritual? Ambos vão passar pelo pente fino para ver se eles estão numa situação de avanço espiritual, se eles têm condições de exercer essa função. Né? Não é uma coisa assim aleatória que a pessoa se autoproclama e sai por aí fazendo isso. Passa por toda uma avaliação institucional que nos dá segurança, de certa forma, e ainda assim tivemos diversos homens gurus na ISKCON tendo quedas. Então, assim, a gente sabe que isso está passível do erro, porque Prabhupada trouxe isso, que está passível do erro, e também tivemos muitos homens com sucesso. Por que seria diferente com as mulheres, né? Outro argumento é que mulheres não foram apontadas como gurus em 1977, quando Prabhupada escolheu os 11 gurus e o corpo do GBC. Então, Conteia desenvolve bastante esse também. Um dos pontos que ele traz é que não tinha nenhum negro nesses 11 gurus, não tinha nenhum chinês, nenhum asiático, né? Não tinha várias características, não tinha. Era um grupo bem padrão, e porque esse grupo eram basicamente, Prabhupada precisava escolher pregadores que eram administradores, e aí ele escolheu em função dessas características. Mas se fosse por isso, a gente poderia usar a mesma premissa para dizer que não pode ter dikshagurus negros, por exemplo, na ISKCON. E a gente tem, né? A gente teve Bhakti Tirtha Swami, temos Bhaktidhira Maharaj, Bhakti Narasimha Swami, enfim, a gente tem gurus de todos os setores em corpos masculinos, né? E agora, o próximo argumento, ele dá margem para a próxima sessão dessa live, que já estou indo encerrar, assim, mas que é mulheres dikshagurus eram raras, por isso não devem ser vistas como regras, né? Não deve ser visto como regra algo que era raro. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Mulheres diksha na tradição Gaudiya Vaishnava. Vamos ver se era tão raro assim na época do Gaudiya Vaishnavismo, ali bem tradicional, né? Então, os exemplos primários que ele traz no livro é Sita Thakurani, Janava Thakurani, Hemalata Thakurani, Gauranga Priya Devi e Ganga Mata Goswamini, que foram as principais, assim, as mais conhecidas, onde a gente tem mais relatos, sabe mais da vida delas, tem os passatempos, enfim, tem várias lives sobre isso também, acho que no YouTube do Ministério Vaishnavi tem, e acho que aqui no canal já foi feito também, mas tem bastante conteúdo online também sobre elas. E aí tem umas super desconhecidas. No livro, ele cita o nome de cada uma delas direitinho, tá? Mas eu não coloquei aqui, nem coloquei todas as sucessões, os parivaras, como eram chamados, que ele cita, para não estender tanto. Mas alguns outros exemplos. Na sucessão de Lokanatha Goswami e de Narottama Das Thakura, a gente encontra 10 homens dikshagurus e 7 mulheres dikshaguru. Então, de 17 pessoas, 7 eram diksha mulheres. Na sucessão de Adwaita Acharya, a gente encontra 6 homens dikshaguru e 6 mulheres dikshaguru. 50-50. Na sucessão da Janava Thakurani a Bhaktivinoda Thakura, a gente tem 8 homens dikshaguru e 4 mulheres dikshaguru. Vocês avaliem por vocês mesmos se vocês consideram que esses números podem ser considerados assim raros. E digamos que fosse raro, o que particularmente eu não considero esses números raros, mas aonde que isso
traria a premissa de que é proibido mulheres serem Dikshagurus, entende? Ele entra também muito sobre como é que eles argumentam contra essas Dikshagurus, não contra elas pessoalmente, mas no sentido de, elas eram de famílias de gurus hereditários, etc. E ele entra em cada uma delas, explica por que não é bem assim, por que eles poderiam ter, algumas famílias poderiam ter escolhido homens Vaishnavas mais velhos, etc. E não escolheram essas mulheres especificamente. Nem todas essas Dikshagurus eram de linhas de sucessão de gurus, apesar de isso ser uma cultura da época. Aí ele esmiuça bastante o assunto. E aí tem um ponto que eu acho fundamental para a gente raciocinar, assim, se mulheres Dikshaguru fosse algo proibido, o que Prabhupada poderia ter dito para que isso ficasse claro, né? Porque eu apresentei ali em cima algumas passagens do que Prabhupada disse. Então, o que ele disse é muito diferente dessa ideia de é proibido mulheres Dikshaguru. Mas se ele quisesse que fosse proibido, ele poderia ter dito: ser Dikshaguru é exclusivamente para devotos homens. Ou, não quero ver nenhuma mulher iniciando na ISKCON, somente homens podem aceitar discípulos formalmente. Ou, Suniti não iniciou o Dhruva Maharaj, por isso mulheres não devem nunca virar Dikshaguru. Não tem isso no significado do Bhagavatam. Essa conclusão foi tirada de lá sem ter isso. Ou, iniciar discípulos é contra o Dharma da mulher. Ou, mulheres podem pregar na consciência de Krishna, mas nunca iniciar discípulos. Ou, somente uma entidade viva em um corpo masculino pode virar Dikshaguru. Prabhupada não disse nada disso. Ele disse aquilo que eu coloquei lá no início e outras coisas mais, que tem bastante referência no livro. Mas isso aqui ele não disse. E Prabhupada, ele faz, sim, proibições nos livros dele, nas cartas. Ele diz o que pode, o que não pode, o que ele quer, o que ele não quer, como que o movimento tem que ser, como o movimento não pode ser. Então, se fosse proibido mulheres serem Dikshaguru, será que ele não teria em nenhum livro, nenhuma carta, nenhuma aula, nada, não teria dito isso em algum momento? Quando aquele professor O'Connell perguntou, mulheres podem ser guru na sucessão discipular, e ele disse, claro, Janava era, e ainda ele explicou e não colocou nenhuma restrição. Não sei que referência mais objetiva pode ser essa. Então, se fosse proibido mulheres serem Dikshaguru, Prabhupada teria dito, não podem ser Dikshaguru. Apesar de Janavadevi ter sido, não pode ser. Né? Então, eu já vou finalizando aqui a apresentação de hoje. E eu gostaria de trazer algumas considerações finais sobre esse assunto. E como a gente pode ver, grande parte desses argumentos são baseados em concepção corpórea de vida e não na concepção espiritual que a Bhagavad Gita e Srila Prabhupada nos trouxeram, que muitos desses argumentos são de uma ritualística bramínica, que Srila Prabhupada queria diferenciar Vaishnavas desse olhar ritualístico sobre os Vedas, e desconsiderar assim a vontade do Acharya e não buscar conhecer o seu coração, a sua mente, os seus desejos, é um grande problema para ISKCON, já que a potência espiritual para espalhar o nome de Krishna e a sua ciência espiritual vem da nossa fidelidade à alma que foi empoderada para apresentar esse conhecimento para a Terra, né? Então, toda a argumentação do Conteia gira em torno disso. Estamos perdendo algo valioso, que é não seguir o que Srila Prabhupada nos falou, o que temos de mais próximo de uma conclusão em relação ao assunto. E eu acho isso muito maravilhoso, esse trabalho, porque primeiro que ele dignifica Srila Prabhupada, não trazendo Prabhupada como um misógino, um machista, uma pessoa que não tinha uma consciência espiritual expandida, avançada e clara. Ele traz Prabhupada como ele é, realmente, né, numa versão muito mais completa de Srila Prabhupada, e também traz assim que a ISKCON é uma casa aberta a todas essas possibilidades na realidade, né? Então, para finalizar, já podem ir mandando comentários e perguntas, já vi que tem duas aqui, já vou trazê-las para a telinha. Esse é o verso 6, o significado do verso 6, escrito por Srila Prabhupada do Néctar da Instrução. Bhakti Yoga é a atividade adequada da alma, e quando alguém realmente se envolve em serviço devocional puro e não contaminado,
ele já está liberado. O devoto de Krishna não está sujeito a condições materiais, mesmo que suas características corporais possam parecer materialmente condicionadas. Portanto, não se deve ver um devoto puro de um ponto de vista materialista. A menos que alguém seja realmente um devoto, ele não pode ver outro devoto perfeitamente. Se considerarmos os defeitos corporais de um Vaishnava, devemos entender que estamos cometendo uma ofensa aos pés de lótus do Vaishnava. Portanto, deve-se evitar observar um devoto puro externamente, mas deve-se tentar ver as características internas e entender como ele está envolvido no serviço amoroso transcendental ao Senhor. Então, é isso, pessoal. Vou finalizando. Vou remover do palco os slides. Brahmaputra está aí, ou senão eu vou ler os comentários aqui, só que eu não tenho como colocar eles na tela. Ah, tá aí. Muito obrigado, Radha Shakti. Tem algumas perguntas, eu vou colocar aqui na tela. Acho que primeiro, Solon. Você pode ler, né? Está conseguindo ler? Sim. Uhum. Então, Solon, obrigada por estar aqui hoje, nosso amigo da comunicação. O sexismo é algo inaceitável nos dias de hoje. É possível alguém com essa ideologia apresentar algum avanço espiritual? Com certeza. É possível, sim. A gente não pode ser rígido cognitivamente falando. É claro que ele não vai apresentar um avanço em relação a este tópico, mas a gente não avança espiritualmente assim tudo junto, sabe? A gente avança de acordo com o nosso karma, sanskaras, vasanas e várias outras questões. Então, acho que tem um passatempo de um exemplo muito claro em relação a isso, que é quando tem um vaqueirinho que ele não aceita a posição de Radharani, assim, e tudo mais. Apesar de todo mundo entender a posição de Radharani, ele não aceita a posição de Radharani. Krishna faz até ele cair do mundo espiritual, cair para vir fazer uma lila, né? Porque só cai para lila, nesse caso. Mas mostrando que existem essas divergências. Claro que a gente tem que avaliar os impactos delas de forma séria, mas uma pessoa pode ser muito avançada em algum aspecto. Por exemplo, eu posso ser muito avançada no aspecto fraternal da minha vida, ter muitos amigos e amigas e me dar muito bem com eles, sem ter um problema kármico com isso, mas no quesito familiar eu posso ter um problema kármico grave de compreensão, de entendimento, de tudo mais. Então nós não estamos livres disso. O avanço não é assim, tudo juntinho, assim. É em cada setor. Então isso é importante para a gente não desmerecer também o avanço e serviço de pessoas que acabam se confundindo, né, como Krishna fala, com as palavras floridas dos Vedas, né, ou com palavras floridas aí de interpretações Vaishnavas ou pseudo-Vaishnavas sobre esse assunto. Pode passar para a próxima. Acho que travou, né? Ah, foi. Rosana Beltrão, boa noite. Atualmente, alguma mulher faz parte do GBC ou do CGB? O CGB faz, sempre fez, acho que é uma coisa, isso sempre foi muito tranquilo. Mas do GBC, que eu saiba, não. Você sabe, Prabhu, se alguma mulher faz parte do GBC? Não, né? Tá travado aqui, eu não tô conseguindo. O Ramaputra, para mim, ele tá travado. Então eu vou. Eu achava que ele. Acho que ele pode saber dessa informação. Mas eu vou pesquisar e depois eu vou trazer. Tem sim, viu? Várias. Tem uma discípula de Prabhupada que há muitos anos faz parte do GBC. Uma? Você sabe se é só uma? Só uma. Tá. Acho bem importante saber se é uma no meio de vários ou se é mais igual, assim. Mas uma. Então Eu tenho. esqueci o nome dela. Mas o CGB não tem essa questão. O CGB acho que sempre foi bem dividido, assim, bem tranquilo. Devahuti, minha amiga querida, aqui de Porto Alegre. Excelente exposição do livro, os argumentos foram apresentados de forma transparente, elucidados de forma muito bem embalada. Essa aí leu todo o livro, essa aí leu tudinho, eu mandei para ela e ela é devoradora também, então ela está por dentro do assunto. Obrigada, Devahuti, por estar aqui.
Acho que... deixa eu ver. Entendi a resistência e aceitação de mulheres como gurus na ISKCON é reflexo de uma combinação de tradições históricas, interpretações culturais e normas sociais. No entanto, você acredita que no Brasil a dinâmica está mudando gradualmente e há um espaço crescente para diálogo sobre a inclusão e a valorização do papel das mulheres na espiritualidade e liderança dentro da nossa organização? Sem dúvidas. Sem dúvidas, assim, isso é uma... A gente tem essa diretriz, né? Que vem lá da Índia e aí a gente segue mundialmente, porque a ISKCON é uma instituição organizada. Mas o Brasil, acredito que seja um dos países assim que tem muita, exceto em alguns locais do sul do país, especificamente num grupo muito específico, a gente tem uma restrição grande ainda em relação às mulheres, uma resistência. Porém, no resto do país todo, a gente encontra muita abertura, muita equanimidade e muito respeito ao que Srila Prabhupada trouxe. Né? Então, mulheres lideram, são líderes de comunidades inteiras, presidentes, pregadoras, cantoras, fazem todas as funções. Né? Sundarang Devidasi, Hare Krishna, bom vê-la por aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar a apresentação do tema. Cheguei na live um pouco depois de começado, por isso não sei se foi comentado isso, mas até onde eu sabia, a opção de Diksha Guru parou ali. Vamos ver? Aqui embaixo. Aqui. Para mulheres, já não tinha sido aprovado pela ISKCON ou foi removida esta conquista? Exatamente isso, Sundarang. Foi aprovado e foi removido. Exatamente isso que aconteceu e esse é um assunto assim bem que traz à tona esses argumentos todos, né? A outra pergunta aqui da Sundarang. Há como conseguir este livro de Prabhu Conteia? Saberia como fazer? Sim, eu tenho em PDF e posso te mandar. Até eu falei no início da live que quem quiser manda aqui ou WhatsApp ou e-mail, que daí eu posso estar enviando o PDF do livro para que vocês possam ler. É totalmente autorizado fazer isso. Ele mesmo envia os PDFs do livro. Eu falei para ele sobre essa live, tudo, então eu mando para quem quiser. E sim, ele está só em inglês. É um livro que seria bom ser traduzido também. Lalita Darshana, Hare Krishna, boa noite. Desculpe, mas entrei bem atrasada, mas ouvi que a mãe é o primeiro guru. Isso pode ser levado em conta? Parabéns, está muito bem elaborado. Muito obrigada, Lalita. Sim, isso pode ser levado em conta, com certeza, trazendo a importância, a Conteia até traz em relação a isso, que a raça da mãe e a raça do guru, né, a raça parental e a raça do guru para com os discípulos é a mesma, é o mesmo humor. Tanto que Srila Prabhupada fala, meus filhos e filhas, né? Então, isso é bem importante, mas ainda assim a gente tem que levar em consideração que é uma diferença entre a mãe tem essa função de guru, né? Conteia até traz no livro que ela deve liberar os seus filhos, ela deve propiciar um caminho espiritual de liberação para os seus filhos, esse é um dos dharmas da mãe e do pai, mas que ainda assim, isso ainda não autoriza para tomar precisaria de uma autorização formal na ISKCON atual para que elas pudessem ser de fato Diksha Gurus. Né? Krishna Vijaya Devidasi, Hare Krishna, boa noite. Pelo que eu vi, na Índia, os devotos que contribuem financeiramente com altas quantias não permitem devotas gurus. Não sei sobre esses detalhes, mas acredito que isso seja muito possível de acontecer. O que podemos fazer atualmente para revertermos esta situação atual? Essa pergunta é muito importante. Muito obrigada, Sundarang, por trazer isso. Acredito que seria importante que as devotas fizessem provavelmente um tratado, assim, trazer essa questão, trazer um texto, né, com um baixo-assinado, alguma coisa do tipo, dizendo que nós repudiamos a retirada dessa autorização do GBC e que gostaríamos de trazer o debate de volta e voltar à questão argumentativa sobre esse assunto, porque é um jogo argumentativo, é basicamente isso, por isso que eu trouxe esses argumentos. E tentar desenvolver isso até chegar num consenso, porque é possível, talvez, que não seja 100% proibido, mas também a gente possa ter uma autorização gradual. Como é que seria essa autorização gradual? Será que isso contemplaria? Né, o que tem por trás essa proibição, que nem a Krishna Vijaya trouxe?
Porque não proibir por uma questão de gosto, aí já está completamente fora de uma sanção. E outra coisa que eu acho importante é a gente estar ciente desse assunto, ler o livro, entender, para que quando alguém perguntar, a gente possa falar com propriedade, que foi o que Shri Krishnamurti até trouxe na live que ele fez aqui no Krishna Oeste Brasil. Empoderar as mulheres com o conhecimento necessário para que elas entendam a situação delas, para que elas compreendam por que isso acontece dessa forma, né? Aonde que está embasado, até para ter mais segurança. Quando você vê esse tipo de argumento que eu apresentei hoje, alguns deles, como a gente deve descartar porque pode ter sido forjado, aí você fica assim, você fica muito confiante sobre a questão de mulheres serem autorizadas, porque é um tipo de argumento altamente raso, né, e sem embasamento. Mas vamos trazer sugestões sobre o que podemos fazer, temos que pensar juntas sobre isso. Adamo Hanarupa, tá... Hare Krishna, Marit Mohanarupa, daqui de Porto Alegre, que bom que vocês estão aqui. Sim, vou enviar o PDF para vocês, já tenho o contato de vocês, eu mando ali no WhatsApp. A Paula mandou que também gostaria do livro. Deixa eu tirar uns prints aqui para que eu não perca. Ahá, vamos da Modara, Vrata Das. Ah, que bom ter um devoto homem aqui perguntando também, muito bacana. Hare Krishna, muito obrigada por essa live super esclarecedora. Gostaria de receber o PDF também, tá certo? Da Modara, vou te enviar. O pessoal é bem tranquilo de ler, assim, incentivo muito a leitura. A gente precisa ler essas coisas mais maçantes um pouco. Apesar de que o Conteia deixa bem leve, assim, o livro. A Sundarang falou bem interessante que partiu de um homem devoto à escrita deste livro e não de uma mulher. Pois é, Sundarang, eu também acho isso muito interessante e te digo mais ainda que tem muitas dessas argumentações que eu apresentei, pasme, vêm de mulheres. Então, a gente vê como a coisa transcende muito a questão de gênero. E o Conteia, ele tem vários livros assim, sobre Varnashram. Agora ele lançou um livro que é o Tough Questions, Hard Answers, que é sobre assuntos bem polêmicos também, sobre racismo, homofobia, tudo isso. E ele está abordando vários assuntos, assim, bem relevantes de serviço para a gente. Michele, tá certo, vou enviar para ti também. Obrigada por estar aqui hoje. É isso, acho que podemos encerrar. Pedro Pita, Feliz Dia da Mulher, muito obrigada, muito obrigada. Esclarecedora. Está me ouvindo? Muito obrigado. Estou ouvindo. Agora estou, estava travado aqui antes, mas pode falar. Muito obrigado, tá, por essa palestra esclarecedora e um assunto caro, né? Importante, está sempre falando, e a função do Krishna Oeste é trazer esses assuntos intrigantes, importantes para mudança, né? Para fazer, criar, né? Desconstruir preconceitos, desconstruir paradigmas, né? Que só colaboram para uma visão negativa, né? Do movimento Hare Krishna no mundo moderno. E exatamente, eu queria convidar todos para continuar ouvindo, né, e participando das nossas lives semanais. Toda semana tem uma aula. Nós vamos continuar com esse ciclo de palestras em homenagem ao Dia da Mulher, que é hoje. E também convido vocês também para ouvir as leituras dos livros, de vários livros. Livros de cidadania. Hare Krishna. Estou terminando a live. Muito obrigado, Radha Shakti. Hare Krishna. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Acho que está ao vivo ainda.
Prabhu, Hare Krishna.